Olá, quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa videoaula de ciências, hoje dando início aí da página 17 e nós vamos até a página 24, ok? Pessoal, antes de vocês começarem a assistir esse vídeo, eu disponibilizei para vocês lá no nosso grupo, né, da sala, um vídeo explicando, uma videoaula, né, de um outro professor, explicando todo o nosso sistema de circulação cardiovascular, que é o tema que nós vamos tratar aqui hoje, tá? Então, antes de assistir o meu vídeo aqui, que eu estou disponibilizando para vocês, corre lá no grupo, assiste o vídeo sobre o sistema cardiovascular, no qual esse professor ele está explicando como funciona o sangue, as artérias, os capilares, as veias e o coração, né? Que fazem parte aí de todo esse sistema cardiovascular. Depois que vocês assistirem, o que eu pedi para que vocês fizessem? Fizessem aí, realizassem a leitura da página 17, que é essa página que eu estou aqui mostrando para vocês, tá? Que vem falar aí da composição das artérias, do sangue, né, dos glóbulos brancos, vermelho, qual a função de cada um, tá? Tá bem tranquilo, uma linguagem bem fácil de entender, mas para isso é preciso assistir o vídeo lá do professor que eu disponibilizei antes, tá bom? Então, vai fazer a leitura aqui da página 17, ok? Aí vocês vão fazer a leitura da página 18, tá? No qual vem aí com uma ilustração, né? Falando um pouco aí das artérias e dos capilares, né? Capilares vem de cabelo, tá? Porque são vasos bem pequenininhos, tá, gente? Tipo um fio de cabelo. E são eles que são responsáveis aí em levar o sangue para todo o nosso corpo, tá? Lá no vídeo tá explicando, tá? Então vocês vão fazer a leitura também da página 18, página 19, olha lá, que vem também com uma outra ilustração, falando aí do transporte do sangue, né? Dos tecidos do corpo ao coração, tá? Essa troca aí de gás carbônico e oxigênio que é levado ao pulmão e toda a nossa corrente sanguínea, vem abordar um pouco nessa página, né? Página 19. E a página 20 também, vocês deverão fazer a leitura, tá bom? A leitura aí, ó, que vem explicar um pouquinho sobre o que é a veia, a artéria e o capilar, tá? A função de cada um, tá bom? Depois disso, tem um pequeno texto aqui, tá? Que vem falar um pouco da batida do coração, né? Então, vocês vão fazer essa leitura também, tá? Desse texto aqui, tá? E, posteriormente, aí, responder as questões que vão vir da página 21, tá? No qual eu vou explicar um pouquinho para vocês aí, cada questão. Aliás, pessoal, eu vou fazer a leitura aqui do Tum Tum Tum, tá bom? Para a gente poder responder aí as questões da página 21, tá certo? Vamos lá. Então, depois de vocês assistirem todo o vídeo do professor que eu disponibilizei lá no grupo da sala, façam a leitura da página 17 até a página 20 nessas ilustrações. Fez essa leitura, aí sim vocês assistam esse vídeo aqui, tá bom? Que a Pro já tá aí disponibilizando para vocês. Vamos lá. Tum, tum, tum. Ele bate mais forte quando a gente pula corda, joga futebol, brinca de pega-pega ou corre por aí. Por quê? Quando nos movimentamos rapidamente, gastamos mais energia. Então o sangue tem que circular depressinha, porque tem muita coisa para fazer. Olha lá. Alimentar cada célula, o sangue tem essa função. Levar embora aquilo que a célula não aproveita do alimento. Trazer ar novo para os pulmões e expulsar o ar usado. Ufa, como bate rápido! Com isso, ele faz o sangue circular. Assim como os carros circulam pelas ruas, o sangue circula pelo nosso corpo.
As avenidas percorridas pelo sangue se chamam veias e artérias. Pelas veias, o sangue chega ao coração. As artérias levam-no embora. Então, esse pequeno texto, né, vem falar aí bem, numa linguagem bem kids, né, a função aí do coração, né, a função aí desse tum-tum-tum, das batidas, o que ele precisa fazer, né, quando a gente corre, pula corda, joga futebol, brinca de pega-pega. Então, assim, quando a gente se movimenta rapidamente, nós gastamos muito mais energia, né? Então, esse sangue ele tem que circular muito mais rápido, muito mais depressa pelo nosso corpo, porque ele tem muita coisa para fazer, certo? Primeira coisa é alimentar as células, tá? Depois vai levar embora tudo aquilo que a célula não aproveita do alimento, né? Vamos falar assim, os lixos, né, que não são alimentados que não são aproveitados pelo nosso corpo, pelo nosso organismo. Depois disso, que ele leva embora tudo aquilo que a célula não aproveita, ele passa a trazer aí um ar novo, né, para o pulmão, para os pulmões. E depois expulsar o ar usado, gás carbônico, tá? Então, quando você respira e expira, né, é também aí função aí, né, dessa questão do sangue, né, que está circulando, do coração, que está pulsando, né, fazendo aí a função dele no nosso corpo, tá bom? Então, assim, como bate rápido, né, e com isso faz o sangue circular, tá? Assim como os carros pelas ruas, nós temos aí no nosso corpo as veias, tá? E as artérias, que são aí as avenidas, né, do nosso corpo que percorre o sangue, tá? E pelas veias aí, né, o sangue chega ao coração, as artérias levam-nos embora, tá bom? Então, por um lado chega o sangue ao coração, a outra leva o sangue embora, fazendo a função dela para os outros órgãos do corpo, tá certo? Então, façam a leitura novamente aí na casa de vocês, apesar da minha explicação aqui, tá bom? Na página 20. E vamos lá para a página 21 agora, entender e responder as questões que estão dispostas para nós. Vamos lá. Gente, aqui na página 21 tem um vocabulário, tá certo? Explicando aí o significado de cada palavra que está no texto, né? Das páginas 17 até aqui a página 20. Que estão aí em destaque, tá bom? Então, ela vem mostrar aí para vocês o que são fragmentos, o que significa ingere, resíduos e valvas, tá? Então, é só você vir aqui, alguma dúvida aí no texto, né? E procurar aí o vocabulário, tá bom? Vamos lá para as nossas questões? Na página 21, nós temos aí 4 questões para responder, tá bom? E nós vamos responder agora, tá certo? Vamos lá. Segundo o texto, o que significa tum, 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 tá? Gente, o que significa tum, tum, tum? São o quê? Os batimentos do coração, né? Então, segundo o texto, o que significa tum, tum, tum? Aí você vai responder. Os tum, tum, tum são os batimentos do coração, tá certo? Nosso coração não fica tum, tum, né? Tum, 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 tum. E aí, quando acelera, né? Ele tum, 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 né? Então, o significado desse tum, tum são os batimentos do coração, tá certo? A que tipo de sistema ou órgão do corpo humano o texto se refere? Então, ele está falando aí de um órgão do corpo humano, ele está se referindo a um órgão específico do corpo humano. O texto está falando de quem aqui do corpo humano, gente? Então, vocês vão responder. O texto está falando do coração e do seu funcionamento, tá bom? Então, aqui a questão 12, o texto está falando do coração e do seu funcionamento, tá bom? 13, olha lá. O sistema circulatório é composto por várias estruturas e órgãos, ok? Escreva o nome das estruturas ou órgãos que compõem esse sistema, o sistema circulatório.
e que foram destacados no texto, tá? Então, olha lá. Então, esse sistema circulatório é composto por várias estruturas e órgãos. Escreva o nome das estruturas ou órgãos que compõem esse sistema e que foram destacados no texto. Então, gente, olha lá. Os órgãos, vocês vão responder. Os órgãos e as estruturas são, que foram aí destacados no texto. 2 pontos, tá? Então, vamos lá. Os órgãos ou as estruturas são, 2 pontos, veias, vírgulas, artérias, vírgula, sangue, vírgula e coração, tá bom? Então, são esses órgãos e essas estruturas aí que veio falar o texto, né, para nós. Ele vem falar das veias, das artérias, do sangue e coração. E como que funciona tudo isso, né? Por isso que eu falei para vocês que é importante vocês assistirem ao vídeo e fazer a leitura antes de simplesmente responder aqui as questões, tá bom? Porque de nada adianta só responder as questões e não entender todo o contexto aqui do que a Pro tá explicando e falando, tá bom? Vamos lá. 14. Você já percebeu que quando corre, pula ou joga bola, seu coração bate mais depressa? Por que isso ocorre? Então, gente, olha lá. Quando a gente corre, pula ou joga bola, né, o nosso coração bate muito mais depressa, né? Quando a gente faz alguma atividade física, né? Qualquer coisa que venha nos agitar, o coração, né, bate muito rápido. E por que isso ocorre, gente? Quem fez a leitura e quem já assistiu o vídeo vai entender que quando a gente pula, corre, joga bola, o nosso coração bate mais depressa, é porque ele precisa mandar o oxigênio para todo o corpo. Então, ele precisa trabalhar mais rápido, senão vai faltar oxigênio em alguma parte do corpo, em alguma parte do órgão, tá? Então, isso ocorre porque o coração, ele tem essa função, né, de filtrar aí, né, o gás carbônico, o oxigênio, ou de filtrar, né, o gás carbônico e liberar para nós aí dentro do corpo o oxigênio, né? Então, assim, qual vai ser a sua resposta aqui, tá? O coração bate mais depressa para mandar oxigênio para todo o corpo, tá bom? Então, essa é a resposta. Por isso que quando a gente tá aí numa agitação só, né? Principalmente vocês crianças que gostam muito de correr, brincar, pular, graças a Deus, né? Sinal de saúde. Pode prestar atenção que seu coração ele bate muito mais rápido, muito mais depressa. E isso por quê? Porque o coração, ele precisa mandar oxigênio para todo o corpo. Então, ele precisa trabalhar mais rápido. Ele não pode ficar na lentidão, como, por exemplo, agora você tá aí sentado assistindo o vídeo, eu aqui também gravando, né? Só usando as mãos, né? E a voz. Então, o coração tá tranquilo aqui, tá batendo normalmente. Agora começa eu pular aqui para ver só o que vai acontecer com o meu coração. Vai disparar, né? Vai tu. E nisso ele vai aí emanar aí oxigênio, né? Para todo o meu corpo e muito mais depressa, né? Então, por isso que acontece aí toda essa mágica, vamos falar assim, né? Porque o corpo humano é uma máquina, né? Uma máquina mágica. Porque, gente, tudo funciona, né, em função de um outro órgão, né? Então, o coração tem sua função, né? O pulmão tem sua função. Nós vimos a semana passada o sistema digestório, né? Como que se dá esse processo do sistema digestório? É muito interessante, né? Então, assim, o corpo humano é uma máquina, tá certo? Então, por que isso ocorre, tá bom? Porque o coração bate mais depressa para mandar o oxigênio para todo o corpo, tá certo, gente? Então, essa resposta dá 14 aí na página 21, tá bom? Agora, vocês vão fazer um experimento, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa aí com o adulto aí da sua casa, tá? Então, olha lá, objetivo, sentir a pulsação cardíaca. Então, vamos lá ver o que vocês precisam fazer. Olha lá, gente, aqui na página 22, nós temos aí um experimento que eu peço para que vocês façam mesmo com um adulto aí na casa de vocês, tá bom? Então, vocês vão seguir passo a passo, ó. Primeiro, sente-se, fique calmo, respire profundamente, bem devagar.
tá? Coloque os dedos indicador e anelar ao lado de seu pescoço, próximo à garganta, porque você vai sentir aqui seus batimentos, tá bom? Procure sentir os batimentos do seu coração por uns 15 segundos, com os dedos, né, na garganta aí, os dois dedos, né, esses dois dedos aqui, ó, você vai aí, ó, né, o anelar e o indicador, tá bom? Você vai sentir aí como que eu posso dizer? Os batimentos, né, do seu coração, tá? Vire a mão esquerda com a palma para cima e leve os dedos indicador anelar da mão direita até o pulso. Depois do pescoço, gente, então vocês vão sentir aí a pulsação, tá bom? No pulso, tá? Sinta a sua respiração. Depois disso, que vocês começarem a sentir calmamente, tranquilamente, vocês vão levantar da sua cadeira aí, né? Ficar em pé e vocês vão pular por 15 segundos. É pulando mesmo, como se estivesse pulando corda, tá? Rapidamente. Coloque os dedos indicador e anelar no pescoço e sinta novamente a sua pulsação. Provavelmente aqui seu coração vai disparar, vai bater muito rápido, tá? Depois, pule novamente por mais 30 segundos e sinta com os dedos o seu pulso. Receba os resultados dos seus batimentos cardíacos, tá? Então, primeiro, vocês vão sentir ele calmo, tranquilo, e depois que vocês pularem, aí vocês vão sentir esses batimentos, tá bom? E vocês vão anotar aqui o resultado, tá bom? Vamos lá. Só vou explicar aí as questões para vocês. Quando você estava sentado em repouso, seu batimento cardíaco estava normal ou acelerado? Os batimentos cardíacos estavam normal, tá? Após você pular 30 segundos, o que aconteceu com seus batimentos cardíacos? Quando eu pulei, os batimentos cardíacos aumentaram, né? Começou a bater muito rápido, então, né? Os batimentos cardíacos aí aumentaram, tá? Por que os batimentos cardíacos aumentaram? Gente, aquela questão que nós vimos aí na página anterior. Esses batimentos cardíacos aumentam porque as células e os tecidos do nosso corpo necessitam de mais oxigênio. E o coração bate mais rápido, pois precisa bombear o sangue com mais vigor para que o oxigênio, gente, chegue, né, até os órgãos e os tecidos, as células e os tecidos aí necessários do nosso corpo, tá bom? Então é por isso que os batimentos cardíacos aumentam, tá? Porque as células e os tecidos do nosso corpo necessitam de mais oxigênio e o coração precisa bater mais rápido, precisando aí bombear o sangue com mais vigor, com mais rapidez, tá bom? Mais rápido, tá certo? Vamos lá na página 23. Página 23, a primeira questão é, olha lá. Como estava a sua respiração antes do esforço físico e depois dele? Olha lá. Antes do esforço físico, a respiração estava normal. Depois do esforço, ficou ofegante. A minha respiração ficou mais rápida, tá bom? Tudo isso é resposta, tá, gente? Que você pode utilizar aí como exemplo para você também colocar aqui nas suas perguntas, nas suas questões aí do seu livro, tá bom? A Pro só tá passando e explicando. Eu tô falando porque eu fiz a experiência, né? E funciona exatamente assim como a Pro está falando, né? A não ser que a pessoa tenha algum problema de saúde aí e o coração não acelera, enfim, né? Mas assim, geralmente acelera sim, né, o coração quando a gente faz algum tipo de exercício. E isso acontece por quê? Porque o coração ele precisa bombear mais sangue, né? Para poder mandar oxigênio aí para várias partes do corpo, tá bom? Vamos lá. Por que a sua respiração ficou mais rápida após o esforço físico, tá? Porque, gente, quando o corpo se movimenta, a Pro vai falar novamente, há necessidade de mais oxigênio, tá? Então, essa é uma resposta. Porque quando o corpo se movimenta, há a necessidade de mais oxigênio. Assim, a respiração fica mais rápida para que o oxigênio entre mais rapidamente, tá bom? Então, essa aí é a resposta
do porquê sua respiração ficou mais rápida após o esforço físico, tá? Porque quando a gente se movimenta, aí a necessidade de mais oxigênio. E aí a respiração fica mais rápida para que o oxigênio entre mais rapidamente, aí o coração fazer a função, né, de bombear o sangue e oxigênio para toda a parte do nosso corpo, principalmente para os pulmões, né? Vamos lá nessa outra questão aqui, ó. Converse com o seu professor e colega sobre o sistema respiratório e cardiovascular. Escreva em grupo um texto sobre a relação existente entre eles, tá? Vamos lá, gente. Então, você pode aí colocar em cima da explicação da Pro aqui, ó. O sistema respiratório, gente, ocorre a hematose. O que significa hematose com H, tá? Então, o sistema respiratório ocorre aí a hematose, que é o que? A troca de oxigênio com gás carbônico, tá? Então, essa é a questão aí do sistema respiratório. Acontece essa hematose, que é a troca do oxigênio com gás carbônico. Agora, o sistema cardiovascular é que transporta os gases, tá? Então, quando o coração tá bombando, né, o sangue, né, para distribuir nas veias, né, enfim, nas artérias, enfim, que acontece? Ele transporta os gases, tá? Então, ele transporta tanto o oxigênio para o nosso corpo inteiro, como também transporta o gás carbônico aí jogando para fora, tá bom? Então, a relação entre eles é essa, o sistema respiratório e cardiovascular trabalham junto, né? Então, o sistema respiratório ocorre a hematose, que é a troca de oxigênio com gás carbônico, e o sistema cardiovascular é que transporta os gases, né? Que gases são esses? Transporta aí, né, para dentro do nosso corpo aí, pelas veias, pelas artérias, né, o gás carbônico, o oxigênio, e também elimina aí, né, junto com toda essa movimentação, o gás carbônico, tá certo? Então, essa é a resposta aqui dessa última questão, tá bom? Vamos lá para a questão 15 aqui, a letrinha A e B, tá? Vocês precisam ler o texto para poder entender aí a questão dos glóbulos vermelhos, tá, gente? Que a gente vai tratar agora aqui. Olha lá. A anemia é uma doença causada pelo baixo número de glóbulos vermelhos e, consequentemente, por falta de ferro nas células. Vamos voltar lá no texto que eu vou retomar um pouquinho com vocês essa questão dos glóbulos vermelhos. Olha lá, gente, o texto da página 17 vem falar um pouco dos glóbulos, né? Que tá o branco e o vermelho, a função de cada um. Vamos nos vermelhos, olha lá. Os glóbulos vermelhos contêm hemoglobina, proteína que possui uma cor avermelhada, característica do sangue. A hemoglobina é rica em ferro, sal mineral, encontrada nas carnes vermelhas, feijão e verduras como folhas verdes escuras. Portanto, uma criança que não ingere, que não come muito esses alimentos, pode vir a desenvolver um tipo de anemia. A anemia é uma doença que deixa a criança fraca, sem vontade de se movimentar e um pouco pálida, tá? Então, tá aí a função dos glóbulos vermelhos, tá? Ela é rica, os glóbulos vermelhos, essa hemoglobina é rica em ferro, e esse ferro, gente, é encontrado nos alimentos, como carne, feijão, verduras com folhas verdes escuras. E se a gente não comer esses alimentos, gente, o que acontece? Nós poderemos aí desenvolver uma anemia, que vai nos deixar fraco e sem a vontade de se movimentar, né? Só com vontade de ficar na cama, vontade de não fazer nada, com uma cor pálida, tá bom? Então, essa é a função aí dos glóbulos vermelhos, mas para que eles aí possam funcionar, né? Vamos dizer assim, perfeitamente, é preciso que a gente se alimente bem também, tá bom? Vamos lá na questão. Olha lá, voltando aí na página 23, tá? Por que uma pessoa anêmica reclama de muita fraqueza, tá? Ela reclama de muita fraqueza, gente, por não ter ferro,
tá? As células do sangue ficam sem a hemoglobina, que nós acabamos de ver lá, não tem ferro. A pessoa reclama por isso, sente muita fraqueza. Por quê? Por não ter ferro, tá? As células do sangue ficam sem hemoglobina e não transportam o oxigênio para todo o corpo, né? Essa é uma das causas aí da fraqueza e do cansaço, tá bom? Porque a pessoa anêmica reclama de muita fraqueza por não ter ferro, tá? Vírgula, você pode escrever assim, por não ter ferro, vírgula. As células do sangue ficam sem a hemoglobina e não transportam oxigênio, vírgula novamente. Essa é uma das causas do cansaço, tá bom? Então, por isso que é preciso se alimentar bem para quê? Para que aí os glóbulos brancos, ou os glóbulos vermelhos, possam trabalhar direitinho aí no nosso corpo, tá bom? Mas a maior consequência é a falta de ferro, gente, tá? E o ferro, ele é muito importante aí para essa questão dos glóbulos vermelhos aí funcionarem legal e transportar também aí toda a parte de oxigênio para o nosso corpo, tá? Vamos lá. A pessoa pode procurar ajuda médica e se alimentar com nutrientes ricos em ferro, ó, quando tá com anemia. Faça uma pesquisa sobre quais alimentos são ricos em ferro, tá bom? Lá no texto já tá falando, né? Quais são os alimentos ricos em ferro, gente? As carnes vermelhas, as verduras com folhas verdes e as leguminosas. O que quer dizer? O feijão, a lentilha, tá bom? Então vocês não precisam nem fazer pesquisa aí nessa questão dos alimentos, né? Ricos em ferros, tá? Tem outros alimentos também, mas você já sabe que as verduras com as folhas bem verdes, né? O feijão, a lentilha, a carne vermelha, ela é rica em ferro e nós precisamos comer aí, porque senão nós vamos ficar fraco mesmo e vai aí nos causar uma anemia, tá bom? Então, essa é a resposta da letra B. Vamos lá na nossa última atividade de hoje, página 24. Página 24, gente, atividade 16, vem aí com uma coluna, né, pra gente ligar da direita para a esquerda. Então, o que são as plaquetas, tá? As plaquetas, gente, elas ajudam na coagulação do nosso sangue, tá? Tá lá no texto, tá bom? O que são os capilares, gente? São as veias aí, né, que levam o sangue para as células, tá? Então, os capilares, eles levam, são as veias, né, que são igual fio de cabelo, que levam o sangue para as células, tá? Os oxigênio, enfim, tá? E os glóbulos vermelhos, acabamos de ver, né, a função dele. Eles contêm o que? A hemoglobina, né, que é aquela cor lá do sangue, né, avermelhada, tá? Então, olha aí, contém hemoglobina, que é rica em quê? Em ferro, né, que ajuda aí também a gente ter energia, né, na verdade. Os glóbulos brancos, está lá no texto, eles são como um exército no nosso corpo, tá? Eles fazem a defesa do nosso corpo. Sem os glóbulos brancos, muitas doenças podem entrar no nosso corpo e a gente ficar aí muito ruim. Sem eles para combater por nós, tá bom? Então, os glóbulos brancos, gente, eles fazem a defesa do nosso corpo, tá bom? Olha lá, tá aqui em cima. Tá aqui. O oxigênio, né? O oxigênio faz parte aí do nosso dia a dia e ele existe no sangue arterial, no sangue das veias, né? Tá? Então, olha lá, existem no sangue arterial. E o gás carbônico, gente, existem no sangue venoso, né? Tá? Ok? E esse sangue venoso, ele se transforma em oxigênio passando por um outro tubo, tá bom? Outra veia, outra artéria, tá certo? Então, essa a coluna que vocês vão ligar aí da direita para a esquerda, tá bom? Vamos na questão 17. Todos os órgãos do corpo humano são importantes. Escreva a função do coração e comente a sua importância. Gente, vamos lá, a função do coração.
diante de tudo isso que vocês já leram, espero que tenham lido, diante do vídeo que vocês assistiram lá do professor, tá bom? Então, qual é a função do coração e a importância dele? Então, vamos lá. Vocês podem escrever assim, ó. O coração faz o bombeamento do sangue rico em oxigênio, tá? Então, ele é como uma bomba mesmo, ele faz o bombeamento do sangue rico em oxigênio, vírgula, transportando-o para todas as células que compõem o nosso organismo. Então, ele transporta aí o sangue, o oxigênio, para todas as células que compõem o nosso organismo, tá bom? Então, essa é a função do nosso coração, tá, gente? É interessante, né, um órgão fazer tanta coisa, né? E assim, eu digo que uma das principais funções, né, do nosso corpo, que é o bombeamento desse sangue, né? É o filtro do nosso sangue, o oxigênio que é transportado aí através dele, através desse bombeamento. Por isso que nós temos que cuidar muito bem, né? Do nosso corpo, da nossa alimentação, do nosso coração, enfim. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Semana que vem a gente continua aí com a questão aí do coração, né? Do sistema cardiovascular. E nós vamos ver um pouquinho sobre o sistema respiratório também a semana que vem, tá bom? Bons estudos a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.